Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 5 de setembro, dia 248. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos, juntos, diariamente fazer um devocional da palavra, alguns minutos por dia, para nos dedicarmos espiritualmente às Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local tranquilo, confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações e o tornem ensináveis para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Antigo Testamento, Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ser mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim, mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se um machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolices, e as últimas loucuras perversas. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, o lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas.
Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no seu passado eram fortes, as suas pernas, e se cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira, o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando compôs muitos provérbios. O pregador curou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida que suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim que havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim que mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Salmos 49, do 1 ao 20. Ao mestre de canto, salmos dos filhos de Corá. Povos todos, escutem isto, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao meu irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer, porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é a tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habita. Mas Deus reminará a minha alma do poder da morte, pois ele se tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer não levará nada consigo. A sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Provérbios 22, do 20 ao 21. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim que possa responder claramente ao que lhe fizeram perguntas. Muito grata por compartilhar esse momento em Cristo. Compartilhe com os irmãos e irmãs que você tenha lembrado neste momento. Receba as revelações do dia de hoje. Tenha um extraordinário dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E se lembre de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações diárias.